Então, gente, vamos lá. Onde foi que a gente parou? Não, vocês pararam desesperados, mas estou falando da gente. Resultados esperados. Resultados esperados? Previsão? Vocês estão felizes com os gráficos de vocês? Sim. São bonitinhos? Vocês colocariam eles no projeto de vocês? Vocês... Até o momento, tinha um sim. problema no nosso ponto. E vocês acreditaram que eu disse que tinha um problema? Eu acreditei. Por que vocês acreditaram em mim? Porque eu estou aqui na frente. Eu vou ser mais experiente. Quem disse? É. Que problema poderia ter com o gráfico de vocês? Mas vai na hipótese. Na hipótese? Qual é a hipótese de vocês? Que dependendo que a frequência ela aumenta com o aumento do teor calórico, que a duração também do rebolado aumenta com o aumento do teor calórico do alimento. Não está explícito que é um aumento linear? Esse é o problema? Ou falar que aumenta já está meio... Aumento já está... Qualquer relação que aumente cai dentro. Beleza. Isso não é o problema. Então vamos supor que vocês fizeram o experimento. Vocês lembram do que o Glauco falou? Como é que vocês fazem... Como é que vocês testam a sua hipótese? Como é que vocês testam a sua hipótese? Para começar, vocês testam a sua hipótese? Sim ou não? Talvez, não sei. Sim. Vocês testam a hipótese. Então vocês estão testando a afirmação de que a frequência e a duração da rebolada aumenta com o teor calórico do alimento. Isso não testa a hipótese estatística, que seria... O que é uma hipótese estatística? Seria a hipótese mais parcimoniosa, mais conservadora, que vai falar que, a princípio, não há variação. Não há relação, no caso. Vocês concordam com isso? É isso que você testa. É isso que você testa? Vocês concordam com o que ela está dizendo? Qual o motivo, gente? A ideia, talvez não com as... Alguém discorda. Com a ideia, talvez não com as palavras. Qual o problema das palavras? Não acho que é parcimonioso que você testa, tipo a hipótese zero. A gente não formalizou parcimônia aqui ainda. Entende o que com isso aqui? Formalizar ou não formalizar esse defeito? Todo mundo entende parcimônia? Navalha de Ockham? Mãe de quem? Navalha de Ockham. Vocês já ouviram falar? A navalha de Ockham é um princípio da lógica que diz que, dentre duas explicações igualmente boas, você deve ir com a mais simples. Pura e simplesmente isso. Se sua explicação envolve 4 entidades e você tem uma que envolve 2, a explicação que você deve aceitar é a mais simples. Vocês já ouviram falar isso? Talvez não com essas palavras, mas provavelmente já. Provavelmente vocês ouviram isso nas aulas de filogenia de vocês, princípio da parcimônia. Que você escolhe a árvore com o menor número de transições do caráter. Vocês lembram disso? Não? Tá, beleza. Basicamente, escolha a explicação mais simples que você tiver. Vocês lembram que a gente falou aqui várias vezes de simplicidade e elegância. É a formalização do princípio da elegância e o princípio da parcimônia. Quanto mais simples você puder explicar o seu sistema, melhor. Não necessariamente você está correto. Mas é sempre um bom começo começar pela parcimônia. Então você disse que... Repita o que você falou, por favor, Jéssica. Você não vai testar a sua hipótese biológica, você vai testar a sua hipótese estatística, que é de que não, a princípio, né, a priori, você não tem a relação não existe. Vocês concordam com essa afirmação? Alguém acha que tem algum problema aí? É porque
fiquei em dúvida agora da parcimônia. Seria parcimônia, porque para mim parcimônia era em relação à quantidade de passos filogenéticos. Então, isso não tem a ver com parcimônia. Não tem a ver. A parcimônia tem a ver com o número de... Se você tem várias hipóteses que competem para explicar um sistema, você pode testar todas elas. Se todas elas forem igualmente prováveis, ou seja, todas elas forem corroboradas, você escolhe como a melhor a mais simples. Isso é o princípio da parcimônia. O que você está formalizando se chama hipótese nula, não é hipótese estatística. Então, hipótese nula seria a hipótese da ausência de efeito. Vocês concordam com isso? Como é que vocês testariam? Como é que vocês formalizariam a hipótese nula de vocês? Formalizariam? Uhum. Que o aumento da frequência não está relacionado ao aumento da quantidade calórica? O aumento da frequência não está relacionado com o aumento da quantidade calórica. Vocês concordam com isso? Mas aí teria que ser duas hipóteses nulas. Por quê? Uma para tempo, uma para frequência. São duas hipóteses, cada uma tem sua respectiva nula. Vocês concordam com isso? Não há relação. Não há relação entre as duas variáveis. Uma coisa é dizer que não há relação entre as duas variáveis e uma coisa é dizer que o aumento não está relacionado. O aumento não está relacionado. Então a hipótese nula de vocês é que o aumento da frequência ou da duração não está relacionado. Alguém, por favor, faça um gráfico disso. Então, essa é a minha dúvida aqui. A mesma coisa, só que assim. Mas seria. Não. Qual que é? Desenha aqui o gráfico que você propôs, por favor. Se ele não for linear, ele automaticamente. Não existe um gráfico, né? Porque tem várias maneiras de... E o que foi que eu disse sobre gráficos? Eles são legais. Gráficos são muito legais, mas não foi isso que eu disse. Que é bom ter uma ideia pra... Se não tiver o gráfico, a tua pergunta provavelmente vai ser muito difícil de ser respondida. Se você não consegue plotar a sua relação num gráfico, provavelmente sua hipótese está errada. Ô, Vitor, mas se a hipótese é o aumento, aí anula a ausência desse aumento e aumento dessa relação, o meu gráfico poderia ser vários, assim, vários gráficos. Isso lhes leva a acreditar o quê? Porque a hipótese está errada? Não sei, estou perguntando. O gráfico ele é da hipótese nula? Na verdade, se você tem o gráfico da hipótese, você tem que ter o gráfico da hipótese nula. Você tem que ser capaz de comparar os dois para saber qual você obteve. Entendi. Mas, tipo, o gráfico da hipótese nula, ele é tipo indicativo, mas pode ter milhões de formas, né? Porque a hipótese nula é em números, né? Ô, Vitor, Oi. mas aqui a hipótese nula, ela necessariamente tem que, por exemplo, falar que não existe essa variação do aumento em uma, aumento em outra, ela tem que ter essa negativa, ou poderia ser igual a gente fala? O que é a hipótese nula? É o que você vai testar. Sim, Sim. é o que você vai testar. E o que você vai testar Uma negativa? é a negativa da sua hipótese de interesse? Não. Vamos formalizar aqui em termos lógicos. Sua hipótese nula vai ser igual, hipótese nula, H0, a negação da sua hipótese 1. É isso? Não. Esse símbolo aqui é a negação. Não. Isso é sua hipótese nula? Eu entendo assim. Vocês entendem? Até hoje eu não tenho esse eu posso mudar a minha opinião. Mas podem haver diversas hipóteses de alternativas diferentes. Você entendeu? Para várias situações, rejeitar acima não significa aceitar de novo.
hipótese alternativa Fale. diferente de hipótese nula. Hipótese alternativa é sua hipótese de trabalho. H1. Pode ser chamada como hipótese alternativa também. Talvez se substituir um pelo N, que você tira. Hipótese nula é a ausência de qualquer outra hipótese que você tenha. E você... Uma negação geral, assim? É, uma negação geral, hipótese nula. Negação geral do quê? Daquilo que De você qualquer hipótese alternativa que você tente explicar, assim. Ou seja... Mas você só tem uma hipótese, no caso duas. Então sua hipótese nula é a negação geral de todas as suas hipóteses? Eu acho que vai ter uma hipótese nula para cada hipótese alternativa. É uma hipótese nula para cada hipótese alternativa. É, você tá falando geral. Que você testa uma hipótese de cada vez. Na verdade, você testa uma hipótese nula de cada vez. Aí eu acho que está encadeado, né? Porque, por exemplo, você vai falar, não existe variação. Aí você pode ter como resultado, não, existe algum tipo de variação. Mas e aí não, você vai ter, a variação ela é de que tipo? Aí seria uma outra coisa. Porque pode haver variação, mas ela não ser positiva, que é o que você espera. Porque se você aceitar a nula, você vai considerar que não tem esse aumento, mas pode, aí você tem que criar uma nova hipótese para, não? Uma hipótese alternativa para testar? Pode ser. Se sua hipótese nula é rejeitada, você corrobora a sua hipótese de interesse. Se sua hipótese nula é aceita, você rejeita a sua hipótese de interesse. Como o que você propôs se encaixa nessa estrutura lógica? Como que ela propôs se encaixa nessa estrutura lógica que eu acabei de falar? Repita o que você propôs. Eu falei assim, que a nossa hipótese alternativa é que existe o aumento relacionado ao aumento. Aí a nula é que não existe essa relação entre aumento e aumento. Aí se a gente aceitar a nula, vai ter que criar uma nova hipótese alternativa que considere uma outra relação. Então você tem dois testes de hipótese para o mesmo conjunto de dados. Mas parece que não pode, depois que você iniciou, alterar a sua hipótese. Você não pode alterar a sua hipótese, você pode fazer uma nova hipótese com base nos seus resultados. Mas você tem que explicitar que você está fazendo isso. Mas já seria outro Já é outro teste. Seria o mesmo. Entendi. Mas nem seria interessante você testar direto se, tipo assim, se há o aumento, entendeu? Porque se você testar não há variação e você achar alguma variação, de repente não necessariamente é de aumento, você vai achar de que tipo que é, e aí isso vai te dar mais coisa para discutir, na verdade. Entendeu? Vamos por partes aqui. Sua hipótese de vocês é que ocorre isso aqui, certo? Vocês concordaram que a hipótese nula é a negação da sua hipótese, certo? Qual é a negação disso aqui? Não acontece. Não há relação. Qualquer outra coisa pode acontecer. Pode ser assim. Isso aqui? Qualquer coisa É uma Pode ser negação. qualquer coisa. Isso aqui? Também é. Isso aqui? Sim. Isso aqui? E aí? Qual é a sua hipótese nula? Não existe. Uma hipótese e um gráfico. Porque uma hipótese é uma afirmação de como o mundo ocorre. Mas é que. Pode Sim. ouvir. E se na hipótese a gente colocar que tipo, há um aumento linear de um com o outro, e a hipótese nula vai ser que não há um aumento linear. Tipo, pode ser um decréscimo linear, pode ser qualquer outro tipo de... É que ela fala não é. Não fala é. Ah, não sei. Ela não fala, eu acho que ela fala o que é. Ela fala que não é isso, então não tem gráfico pra mim. Eu também acho. Nunca escutei isso de gráfico. Tipo, só sabemos que não é assim. Em que saber que não é assim aumenta o seu conhecimento sobre o sistema? Que não é assim, então pode ser que seja de Pode outra ser uma forma, outra então forma. você já elimina isso. Se não é assim, pode ser um sapato também. Pode ser só Porque não encadeia outra Nem hipótese. pede. Coloca A
há variação, há relação entre as duas. Há relação entre as duas. Já mudou. De algum tipo. E aí você teria a posteriori. Se houver relação, né? Você pode ver que não há, beleza, não há. E daí, se houver algum tipo de relação, você fala, esta relação é linear? Quando o Glauco falou na palestra para vocês, ele formalizou a definição de hipótese nula? Não. Não? Ele chegou em hipótese nula? Não. Não? Então vamos formalizar o que é uma hipótese nula? Quando vocês explicitam na sua hipótese, vocês estão explicitando o quê? O que é dizer que quando isso aumenta, isso aqui aumenta? O que é dizer isso? As duas coisas estão relacionadas com Existe uma correlação positiva. Correlação, estão relacionadas, positiva. Vamos mudar o verbo. Isso aqui varia. Você espera que isso aqui faça o quê? Varie. Isso significa que há dependência. Por definição, essa aqui é a variável dependente. Ok. Covariam, você já não tem mais dependência. O que é que você espera? Isso aqui tem o que sobre isso aqui? Um efeito. Sua hipótese explicita o efeito de uma variável sobre a outra. Qual é a negação de haver um efeito? Não há efeito. Na maioria absurda dos trabalhos, a hipótese nula é a ausência do efeito da variável de interesse. Mas então, o gráfico? Assumindo que agora nossa pergunta é sobre efeito, esse gráfico se mantém? Quais são os dois tipos mais simples de efeito que você pode ter? Positivo e negativo. 2. Certo? Qual é a hipótese nula disso aqui? Se nenhum dos dois existe, o que é que acontece? Ausência de efeito. Eu falei isso, você disse que não. Você não falou, você me perguntou se era. Eu falei, é isso aqui. Você não falou, você me perguntou se era. Eu quero que vocês cheguem na definição, senão não tem graça. H0 que não tem efeito? Oi? Se esse H0 é que não tem efeito. Que não há efeito da hipótese de interesse sobre a variável resposta. Mas eu posso aceitar H0 só com uma hipótese de igual a nossa? Por exemplo, se a gente aceitar o H0, Sim. não vai ter efeito, mas e os outros efeitos que poderiam ter? Não há efeito da sua variável. Sua hipótese é sobre estas variáveis. Ela não fala nada sobre o resto do mundo. Sua hipótese é um argumento lógico fechado. Com base nas suas premissas, você chega à sua conclusão. O que está fora das suas premissas não interessa. Se você tem uma outra variável que pode estar causando um efeito aqui, ela não entra na sua hipótese. Diga. Não esquece, continua que eu chego lá. Então, já sabemos o que é uma hipótese nula? É a negação. A ausência do efeito da variável esperada. Pode ser assim, pode ser diferente. Mas aquela formulazinha H0 igual a menos, H, é isso, né? Não é um menos. Isso aqui é um símbolo lógico de negação. Vocês também podem encontrar assim. Geralmente quem trabalha com informática usa uma exclamação como sendo a negação. Só pra Oi. confirmar. Então, a hipótese nula vai ser sempre A negação do efeito da hipótese de interesse. A ausência do efeito.
Na maioria absurda dos casos. Você pode ter um ou outro caso em que você não vai ter isso, mas vai ser um trabalho muito complexo. Então,